Pô, boa noite aí a todos, Guilherme, obrigado, Yuri, Valverde, Pinheiro Pedro. O bom de falar por último, né, é que assim, sobra pouco, né? E aí você pode ser até mais leve, né? Então a minha posição ficou muito confortável. Eu tenho que agradecer aos três que me antecederam, né? E aí eu posso pontuar só algumas questões, né? E é isso que eu vou fazer. O primeiro ponto, assim, que antes de entrar até na minha própria fala, né, do Pedro ficou falando, né? Sabe, o grande problema do resíduo, quando a gente fala, mas o resíduo de saúde não está indo, está fora da norma, o problema da norma, né? É que o grande problema é que resíduo no Brasil não é uma questão de fato, é uma questão de ficção jurídica. E daí, quando o mundo jurídico começa a trabalhar essa ideia, e aí você começa a criar representações diferentes da realidade, aquilo que realmente é contaminante fica de fora, aquilo que não contamina talvez pode ir, você entendeu? Esse é o nosso problema. E aí eu já me tornei há muitos anos, né, um profundo, um ser bastante receoso em relação à lei, né? Não dá para acreditar muito na lei ou na intenção do legislador nesse sentido. E sem contar depois, vocês mesmos já pontuaram, né, a questão do judiciário, né? Que vem e não importa que discussão houve, né? Vai ser dado conforme o entendimento da magistratura. E aí segura, né? Mas vamos lá. Acho que o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é de que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela era uma lei que nós chamamos de lei de impulsão. Ela deu uma política de Estado e permitiu com que viesse a própria União, o Estado e municípios trazendo a sua política de governo através dos planos. Essa é a grande questão. E uma coisa que chama muita atenção na Política Nacional de Resíduos Sólidos é a questão da participação popular ou do controle social, como ela usa, né? E isso é interessante, porque, assim, se você olhar na lei, pelo menos 7 vezes ela repete controle social, né? E a lei, ela tem que respeitar a questão da nossa federação, ainda que no modelo jabuticaba, mas é a nossa federação. E realmente, como já foi falado, a base está no município. E eu entro neste assunto, né? Porque assim, eu estou preocupado que está começando a ter um movimento legislativo de querer impor modelos de tratamento de resíduo, quando, inclusive proibindo tipos de tecnologia, quando de modo algum a legislação prevê isso. E isso é uma coisa muito preocupante, né? Então, assim, e aí voltando também na questão do significado, né? Quando a lei falou lá, redução, na verdade redução, reaproveitamento e reciclagem, e depois ela acabou falando sobre tratamento, ela acabou criando um problema ali, porque reciclar é tornar ao ciclo. Se ele vai tornar ao ciclo em forma de energia, a produção energética, em sua essência, do signo em relação ao seu significado original de reciclagem, está contemplado aí. Mas como legislador naquele momento, e eu não sei quem que falou, né? Tem um cara muito famoso na história que falou assim que salsichas e política, né? São bem estranhos a sua formação, né? Acredito que o processo legislativo, as pressões que ali tem e tudo que acontece naquele momento deve ser bem complexo, né? Então também tem o problema da perfeição legal, né? Mas quando ela separou essa ideia e quis trazer o tratamento, ela não quis dizer, ao meu ver, aí olhando com a doutrina que nós trabalhamos, não só no Brasil, mas fora, e a doutora Maria Alexandra tem batido muito nisso também, né? Esse reciclar, esse tornar ao ciclo, não significa que você tenha, e as pessoas fixaram nisso, que é só pegar papel e reciclar ele, ou seja, jogar novamente para produzir papel reciclado, ou pegar só plástico, não é isso. A própria compostagem, seu conceito primeiro, quando você composta aquilo, você faz uma transformação e joga no ciclo, é uma forma de reciclagem. Então, se as pessoas falam, mas nós fizemos tratamento térmico, nós vamos acabar com a reciclagem? Olha, se nós olharmos o problema, volta a falar, o problema se torna signo, significado e o que ficou na representação popular, aquilo que significa. E aí começam os problemas, né? Mas está se tornando ao ciclo. Inclusive, a questão do orgânico mesmo, né? Ele é tornado ao ciclo com uma compostagem acelerada, que pode ter duas coisas muito interessantes. E eu já tive na prática, eu já acompanhei tratamento de resíduos, e isso em quantidade, não foi meramente experimental no sentido laboratório, nós vivemos isso, acho que no último webinário que esteve o Silvio Barros, a gente acabou comentando essa realidade. Nós tratávamos resíduos e quando nós fizemos compostagem acelerada, nós fizemos ela, primeiro,
um primeiro enfoque, nós fizemos um fertilizante orgânico, mas aí tem toda uma burocracia, junto ao mapa de batelados, etc. E depois nós aprimoramos ela e chegamos no percentual de umidade para transformar o orgânico em combustível derivado de resíduo, ou seja, com alto poder calorífero, na época dava mais de 4.000 PCIs. Então, assim, isso é muito interessante. Mas tudo é uma questão de conceito, e a gente às vezes se perde nesta realidade e começa a achar que há proibições onde não existe. Bom, voltando lá, quando eu falei do controle social, uma coisa que me preocupa muito, e que isso as pessoas têm que tomar claro. Se a política nacional ela fez uma política de Estado e cada um ficou com o seu plano para fazer sua política de governo, né, 20 anos, a cada 4 anos revisto, né? E há uma participação popular maciça, a massiva tem que ser, né, com uma discussão forte, até para que isso não haja nulidades, né, com o contraditório sendo realizado nas audiências públicas, etc., né? O que tudo isso significa, né? Que somente o plano de governo e não uma legislação, porque isso é uma questão executiva, é que deve definir tecnologias. E cada município tem o seu gravimétrico. E uma coisa que eu também notei, gravimétrico por amostragem, não, pelo menos na nossa experiência aqui. Quando nós encomendamos um gravimétrico, em que fizeram análise pelos os caminhões em si, alguns caminhões, amostragem, etc. Depois, quando nós fizemos o gravimétrico, quando realmente nós passamos todo o resíduo do município por uma estrela, passamos, ou seja, 300 toneladas, nós descobrimos que a realidade não era aquela do estudo feito anterior, mudou. Então, assim, cada município tem uma realidade, e ele é que deve decidir, na minha concepção, inclusive municipalista, fui advogado público municipal por muitos anos, é de que essa decisão é estritamente do governo municipal e com participação direta, não passando nem, inclusive, por processo legislativo, porque não quis, ao meu ver, ainda ele pode ter querido, vamos dizer assim, mas ao ler hoje a norma, com os olhos de toda uma doutrina que já está consolidada a nível mundo, quando nós discutimos a questão dos resíduos em si. E quando eu falo resíduo e direito dos resíduos, eu tiro o foco que é a questão do direito ambiental sobre os resíduos. Que o direito ambiental ele não entende os resíduos como dentro de um fluxo de materiais, como um subproduto disso. Ele tem o foco do quê? Do dano que o resíduo pode causar. E a questão do direito dos resíduos é uma coisa um pouco diferente em relação a este material, né? Mas então, eu acho que esse é a nossa grande questão essa política, essa determinação de Estado já foi dada. É lamentável, e aqui eu preciso fazer uma lembrança que me desagrada muito, né? Nós temos um projeto muito bom agora, falando sobre a questão do saneamento, né? Criando um novo marco de saneamento, mas nós temos uma tristeza, ao meu ver, né? Um jabuti na lei, dando mais, ressuscitando o prazo que já morreu há alguns anos para prefeitos, na minha acepção, péssimos gestores, né? Porque quem não resolveu o problema do resíduo até agora, me desculpa, eu conheço muito bem essa realidade dos municípios. Nós não podemos falar que é a falta de dinheiro, o que a gente pode falar que é a falta de vontade, mas falta de dinheiro, não é possível, porque nós temos todos os mecanismos para que isso aconteça. E falo como quem foi procurador no município de 8.000 habitantes e como quem foi no procurador no município de 450 mil habitantes. Então, assim, é muito preocupante a gente ver, por exemplo, agora a lei, se passar esse jabuti, dando mais prazo para a gente manter lixões. Então, é difícil esta realidade que nós enfrentamos. Mas o que eu acho mais preocupante de tudo é que nós vemos um movimento legislativo, e eu diria que de forma sem respaldo legal, começando a fazer proibições e determinando formas de tratamento, desrespeitando a autonomia dos municípios. E mesmo o Legislativo Municipal não poderia fazer isso, porque isso é uma política de governo que deve ser estipulada entre o governo com participação popular, conforme determinou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, assim, é uma coisa preocupante. Eu não consigo ver a lei, eu acho que nós não dependemos de mais norma nenhuma para que as coisas aconteçam. O que falta é a população ter conhecimento, e aí é a importância do nosso diálogo aqui, né? Porque isso sempre vai à população, né? E um diálogo aberto, né? Assim, bastante compreensível ao homem comum, isso é o mais importante, porque a partir do momento que o senhor do Estado, que é o cidadão, tem consciência dos mecanismos que ele tem à sua mão, as coisas andam. As coisas andam. As coisas não andam hoje, que, por exemplo, se criou uma ideia, a gente não tocou nesse assunto,
mas de que aterro é tratamento. A lei não mandou guardar resíduo, a lei mandou tratar o resíduo. Ela foi muito clara nisso. Aterro, a própria NBR, que diz o que é aterro, a norma técnica, ela fala que é a mera forma de você guardar o aterro. E uma coisa muito importante que as pessoas não notam, mas uma questão de responsabilidade. A partir do momento que o resíduo ele é transformado e passa a ser matéria-prima secundária, como nós tratamos, você tem, então, a interrupção de um ciclo de responsabilidade para o seu gerador. Não estou falando do gerador doméstico, tá? Até porque o gerador doméstico é uma coisa interessante, né? Assim, a lei fala, né, em algum momento lá, olha, a obrigação do gerador doméstico é pôr lixo na rua. Eu falo, tá, quer dizer que se der problema, quem responde é o município. Não, na verdade, quem responde é o gerador doméstico, né? Porque toda a despesa do município, quem paga é o cidadão comum, né? Então, assim, no fundo, a lei só diz na prática, ó, quem vai pagar é ele, mas vai acabar arrancando dinheiro de você, né? Agora, quando a gente fala do grande gerador, isso é uma preocupação, e se ele tivesse essa consciência, ele mandaria isso sempre para quê? Para o tratamento. Porque ali extingue. Gente, o judiciário já tem se manifestado. Tivemos um caso aqui no Paraná há alguns anos, que eu me lembro, uma questão de resíduos, tratamento de resíduos, em que a empresa desapareceu, deixou os resíduos lá, não tratou, não transformou nada, e aí o promotor foi pegando lá o nome de cada um que tinha deixado a sua caixa com o resíduo, e depois acionou todo mundo, e todo mundo teve que pagar para dar um jeito naquilo. Então, assim, é importante isso. A valorização térmica, a transformação do resíduo residual, na minha concepção, em energia, é uma coisa importante. A Europa faz isso. A gente tem que... A questão o Yuri tocou nesse assunto, né? Você tem que entender que quando você manda o resíduo para um caminhão-prensa, a contaminação dele viabiliza muita coisa. Então, assim, essa consciência prévia, ela nasce antes do tratamento, né? E é isso que tem que acontecer. Quando nós analisamos o que foi para aterro, para daí a gente mandar para tratamento, Pinheiro Pedro, eu me lembro que, na verdade, a gente, mesmo passando por uma nova triagem, e veja bem, daí nós tínhamos um sistema de compostagem acelerada, que plásticos eram descontaminados, e era possível, então, reinserir ele como reciclagem, nós não chegávamos a 20%, tá? Isso eu estou falando com um gravimétrico de Maringá, não posso nem generalizar, mas o nosso perfil de orgânico era de 60%. Então, assim, existe uma ideia de que há uma grande capacidade de reciclagem, mas quando você vai para o lixo e você trabalha com ele em si, você começa a ver que há muita dificuldade nessa situação, não é uma coisa muito simples, né? Então, eu volto para encerrar aí já a minha fala, né? Já falei demais para quem estava falando por último, né? O que eu entendo é o seguinte, nós temos a grande questão acredito que o ordenamento ele está perfeito, tá? Porque nós precisamos era disso, de uma lei que estatuísse uma política de Estado. Ela, de modo algum, ela impediu qualquer tecnologia de ser usada. Eu posso aqui falar em fluido supercrítico. A única coisa que impede tecnologia nesse país é, claro, a questão de poluição em si, mas acho que já está superada essa questão quando a gente fala de termovalorização, né? E não só de termovalorização, tem N outras tecnologias, né? Você pode, por exemplo, usar, como eu acabei de falar, né, fluido supercrítico para fazer, hoje já se usa isso. Tem situação que o pessoal já faz como se fosse uma decomposição do plástico, né, voltando ele a ser combustível. Então, tem N tecnologias, né, que podem ser usadas. Na verdade, o maior problema hoje do Brasil não é impedimento legal para se fazer, embora eu estou começando a ver câmaras e assembleias se alçando a fazer normas e determinando tipo de tecnologia ou impedindo tecnologias, que, ao meu ver, tudo isso é ilegal. Mas o que o maior impeditivo nosso hoje é uma questão de custo. Esse é um problema. Então, assim, se é viável economicamente, eu acho que deve ser aplicado. Se não há dano ambiental, então, assim, passado por todas as questões ambientais, não há por que se impedir nenhuma tecnologia, não se pode fazer isso. E a outra grande questão é que nós devemos levar esse conhecimento da forma mais simples possível a todo cidadão comum. Por quê? Porque senão ele não vai exercer controle social, senão ele não vai exigir, senão ele não vai ter condição de decidir o que é melhor para o município dele, porque, no fundo, a política disse isso, tudo começa lá no município, a federação começa no município. Então, nesse sentido, é que eu entendo, e aí está a importância do nosso diálogo aqui, né? De desenvolver esse pensamento e passar esse conhecimento o máximo possível para que as pessoas possam, a gente usa uma palavra muito em voga, né? Se apoderar realmente
da sua condição de cidadão e podemos, então, evoluir para o tratamento realmente, porque a legislação, em momento algum, falou que a gente poderia ficar guardando alguma coisa. O que ela quis foi que a gente tratasse, transformasse. E a gente só vai conseguir uma economia circular a partir do momento que o resíduo ele for realmente tratado como fluxo, como subproduto desse fluxo de materiais. E ele poder ser reciclado, sempre entrar novamente no ciclo. E não importa a forma. Se ele entrar sem mudança alguma, nós estamos falando de reaproveitamento. Se ele não entrar por não existir, nós estamos falando de redução. Mas se ele entrar através de alguma transformação, nós estamos falando de reciclagem. Nós estamos ciclando novamente algo, transformando ele e voltando ao ciclo da economia. Eu acho que eram essas minhas considerações que deveria fazer. Eu agradeço a todos aí que nos acompanharam até agora. Obrigado, hein?